Deus é bom, aleluia. Irmãos, 1 Samuel, capítulo 25. Deus desceu essa palavra ao nosso coração, em obediência àquilo que Deus nos permite. Iremos ler essa palavra nesta noite e meditar um pouquinho nela. E saber o que Deus quer falar conosco através dessa palavra nesta noite. Porque eu tenho certeza absoluta que você não veio aqui por um acaso. Deus não é um Deus de acaso, Deus é um Deus de organização, providência e projetos. Aleluia. A partir do versículo 2 diz assim: E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas. E era o nome deste homem Nabal. E o nome da sua mulher Abigail. Era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Pode assentar, irmão. Se você não quiser fechar a Bíblia para a gente acompanhar aí, que hora ou outra eu vou estar citando alguns versículos. Se você quiser assim acompanhar, fique à vontade. Primeiro nós vamos entender nesta noite quem era Nabal. Vamos fazer aqui uma especulação sobre a pessoa de Nabal. Vamos conhecer quem era Nabal. Primeiro, o nome Nabal significa louco, insensato. Por aí a gente já pode ter uma ideia como que é a criatura, né? Aí, no versículo 2 aqui, a gente vê falando que ele era um homem rico. E a Bíblia deixa bem claro aqui a sua riqueza, que a Bíblia fala que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas. E também fala no versículo 7 que ele tinha homens à sua disposição. Ele tinha pastores, tosqueadores que trabalhavam para ele. E aqui nós entendemos que Nabal era um homem próspero, era um homem de posses, era um homem que tinha aquisição financeira. Naquele tempo, a pessoa para ter o rebanho que Nabal tinha, realmente era um homem rico e poderoso. E se a gente olhar aqui, ele contratou tosqueadores para tosquear o seu rebanho. Ou seja, o que nos leva a entender que ele também tinha uma fábrica textil, que fabricava roupas com a lã das ovelhas, né? E aí ele dava trabalho a essas pessoas e também ganhava desse trabalho desses homens. Então aqui nós entendemos que Nabal, ele era um homem rico. Nabal era definido não pela sua riqueza, mas pelo seu comportamento, por aquilo que ele era. Porque no versículo 2 a gente vê que a Bíblia, o escritor declara Nabal como um homem mau. E a gente vê aqui também no versículo 17, que diz assim: considera, pois, agora e vê que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra a tua casa. E aqui ele vai falar de Nabal. E ele é um tal filho de Belial. E não há quem lhe possa falar. Ou seja, ele era um homem que não aceitava conselho, que não queria que ninguém discordasse daquilo que ele falava. Então era um homem de poucas palavras, porque tinha que ser do jeito dele. E aqui os seus servos intitularam ele como filho de Belial. Ou seja, alguém que não temia a Deus, alguém que adorava ídolos. E nós também vemos que a sua própria mulher, no versículo 25, chama Nabal de louco. A própria Abigail, quando está falando ali com Davi, para que ele não fizesse o que ele tinha determinado fazer, ela disse: não faça tal coisa, porque Nabal é o seu nome, e louco ele é. Então a sua mulher o chamava de louco, sabia que ele era uma pessoa insensata. Também vemos no versículo 10 que Nabal era arrogante.
E no versículo 11, nós vemos que Nabal era egoísta. Porque ele diz, os meus tosqueadores, as minhas reses, ou seja, tudo dele, egoísta. Então aqui nós temos um quadro de quem era Nabal. E aqui nós vamos falar agora da sua mulher. Porque eu trouxe primeiro as características de Nabal, para você entender quem era o marido de Abigail. Como ele era visto, como ele se portava diante das situações e quem ele era. Mas a Bíblia aqui, quando ela vem falando de Abigail, a primeira aparição aqui da palavra é que Abigail era uma mulher de bom entendimento. Por que a Bíblia não inverteu? Chamou ela primeiro de formosa e depois de bom entendimento. Seria mais fácil dizer ela era formosa, porque geralmente as pessoas primeiro falam da aparência. Ela era formosa e de brinde tinha um bom entendimento. Mas o escritor não, ele disse ela tinha um bom entendimento e era formosa. O que destacava Abigail não era a sua beleza, mas era o seu bom entendimento. Era a sabedoria que aquela mulher carregava. Era a estratégia que ela ia usar ali para salvar a sua casa e a sua família. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre a história. Nós conhecemos quem era Nabal. E agora vamos entender o que está descrito aqui nessa história. Aqui fala que naquele tempo a gente entende que havia muitos saqueadores, ladrões nas províncias do Carmelo. E que ali, hora ou outra, os ladrões, saqueadores, eles roubavam os rebanhos. Então ali quando os trabalhadores de Nabal chegou com aquele grande rebanho, Davi estava no Carmelo, em Maom. E Davi, vendo que eram homens trabalhadores, que aquele rebanho era muito grande, Davi ali guardou aquele povo, guardou aqueles homens, fez como um muro em redor e não deixou que ninguém tocasse naqueles homens. Ora, quem era louco de querer se levantar contra Davi e 600 homens preparados, treinados e experimentados na guerra? Porque todos ao redor sabiam quem era Davi. Todos ali sabiam o que Davi podia fazer e já conheciam as suas vitórias e conquista. Então Davi era temido naquela região. Então eles guardaram ali os trabalhadores de Nabal. E nós vemos aqui que quando Davi ouve falar que Nabal estava matando ovelhas, tosqueando ovelha, fazendo banquete para os seus trabalhadores, Davi vai e diz, rapaz, nós estamos aqui com fome, já tem um bom tempo que nós não estamos comendo, então nós vamos enviar alguém ali, porque está tendo banquete lá, né? Os homens com fome, aí ele disse, vai lá até Nabal. E aqui diz assim, ó, no 5, e enviou Davi 10 moços e disse-lhe, subi ao Carmelo na casa de Nabal, e pergunta-lhes, em meu nome, como estás? Aí no 6 diz, e assim direis àquele próspero, paz seja contigo, e a tua casa tenha paz, e tudo quanto tenha paz. Ou seja, aqui a gente entende que Davi, ele não foi na altivez, não foi na sua posição de quem era Davi, ele não foi com arrogância, ele não mandou, ele foi na humildade. Ele diz aquele próspero, ou seja, já chegou engrandecendo Nabal, já chegou querendo fazer amizade, já chegou dizendo, paz seja contigo e com a tua casa, fala a ele em meu nome. Por que Davi disse, fala a ele meu nome? Porque o nome de Davi era conhecido, porque Davi tinha status. Então ele imaginou, quando Nabal souber que sou eu, Davi,
Certamente ele vai mandar comida para mim e meus 600 homens. E ali ele enviou 10 moços até a casa de Nabal. E eu imagino que Davi ficou ali imaginando, será o que é que eles vão mandar para nós, rapaz? Nós estamos com tanta fome aqui. Será que vai vir um carneirinho aí, um bode, uma ovelhinha para nós comer? Né? Uns pãezinhos. Ô, rapaz, eu espero que esses moços galopem rápido, vá rápido, para a comida chegar rápido também. E Davi ali ficou feliz, esperando que de fato a resposta fosse positiva. Por que fosse positiva? Porque Davi havia feito bem para Nabal. Davi tinha guardado os seus trabalhadores, para que os ladrões ali não roubassem Nabal e não dessem de mão do seu rebanho. Mas, sendo Nabal um homem louco, insensato, arrogante, possessivo, filho de Belial, ele mandou uma resposta não tão boa para Davi. Aí quando os moços chegam lá, dá o recado, né? Diz, ó, Davi, teu servo, mandou dizer assim, assim, assim. Aí Nabal vai, não pensa para responder, impulsivamente, Nabal responde. Vamos ver aqui a resposta de Nabal. No 10. E Nabal respondeu os criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Olha o 11. Tomaria, pois, o meu pão, a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homem que nem sei de onde vem? Você imagina, irmão, você acha que Nabal não sabia quem era Davi? Nabal não conhecia Davi? Ele sabia quem era Davi. Ele conhecia Davi. E sabe qual é uma prova que a gente tem viva nesse próprio versículo que a gente leu aqui? Que ele conhecia Davi? Porque ele disse aqui na parte C, muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Ele estava dizendo o quê? Que Davi estava fugindo de quem? De Saul. Então ele conhecia ou não conhecia Davi? Ele conhecia Davi. Ele sabia quem era. Mas ele usou de arrogância. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Zombou de Davi. E ali os servos voltam com a notícia não muito boa. Os coitados já tinham andado uma quantidade para vir trazer o recado, agora andou outra quantidade para levar o recado de volta, e a barriga roncando, e os homens tudo morrendo de fome, Davi já lá esperando a comida, aí chega essa resposta. Rapaz, porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, a gente com fome, a gente é complicado. Rapaz, tem hora que a gente com fome, é só Jesus na nossa vida. Tem uns que até saem da graça na hora da fome. É complicado, irmão. O crente com fome não é coisa muito fácil de lidar, não. E daí o que é que acontece? Os camaradas chegam lá, os moços de Davi, e dá o recado a Davi e diz, olha, Nabal disse que não sabe quem tu é, não. Não te conhece. E ainda disse mais, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Diz que não te conhece, não. E Davi disse, foi. Foi assim mesmo, foi? Ele disse, foi. Ele disse, então tá bom. Fica 200 no acampamento, 400 empunha a espada e vem comigo. Porque assim como vive Deus, que da casa de Nabal não vai sobrar nem uma galinha no terreiro, que nem diz o nordestino. Não vai ficar ninguém. Eu vou matar tudo. Olha a ira de Davi. Irmãos, muitas vezes é assim com nós também. Nós fazemos o bem e quando a resposta é negativa, a ira vem. Porque você fez o bem, você espera receber o que em troca? O bem, irmão. Mas o camarada faz o bem e o outro ainda diz quem é ele? Davi disse, não vai ficar nenhum menino
Vou matar tudo. Agora pense, irmãos. 400 guerreiros. Eu não estou falando de qualquer homem aqui. Eles não eram tosqueadores nem pastores. Eles eram guerreiros. Homens de guerra, que lutavam guerra mais Davi. Imagina esses camaradas com fome e ainda sendo afrontados do jeito que foram. Ia ser bom o negócio, não era? Aí aqui agora, a gente vai conhecer a história da mulher de Abigail. Porque quando Davi sai, um dos moços de Nabal corre atrás de Abigail. E chega para Abigail e disse: corra, Abigail, porque o mal já está decretado contra a tua casa. Porque Nabal, aquele filho de Belial, que ninguém pode falar com ele fez uma afronta contra Davi. Davi está vindo aí, com 400 homens, e falou que não vai ficar nada. Olha, minha senhora, Davi guardou a gente quando a gente estava lá no Carmelo, em Meon. Guardou. Ele fez ao nosso redor como um muro. Ninguém podia nos tocar. Ele fez o bem. E o meu amo pagou com o mal. Corra, Abigail. Faz alguma coisa. Aí eu trago para nós, irmãos, tem hora que a má notícia chega na nossa vida e a gente às vezes não sabe o que fazer, mas hoje nós vamos aprender com essa mulher. Porque quando essa mulher recebeu essa notícia, irmãos, Davi era conhecido como matador. O servo de Deus que não perdia batalha. Aí você imagina a afronta dele vir contra a tua casa. Nem tinha homem de guerra na casa de Nabal, só era pastores e tosqueadores. Não ia ficar nada, irmãos. Mas ela, quando recebe essa notícia, ela não fica parada, não. Ela não se deixa abalar. E isso é interessante para nós, porque dependendo da afronta que vem, irmãos, se abalar não resolve, não. Se desesperar não é a saída. Começar a murmurar, mas por quê? Não! Ela teve atitude. Ela agiu. Ela teve sensatez, bom senso. Ela não foi se lamentar. Por dizer, porque eu moro com esse traste desse marido aí, esse homem, filho de Belial, faz essas coisas e agora vai morrer. Eu, minhas crianças, os criar tudo por causa dele. E agora? Não. O mal já estava feito. Ela tinha duas opções. Ou ficar reclamando, murmurando, que é o que muitos fazem, ou tomar uma atitude pensada. Parar, pensar. Mas o raciocínio dela foi rápido. Ela correu na despensa e disse: prepara 200 pães, 5 carneiros. Foi ligeirinho, irmãos. Não ficou pensando, não. Aí aqueles textos, mas Abigail, tu vai afrontar um exército de 400 homens e ainda Davi. Ela disse: eu vou porque tem decreto de morte contra a minha casa, contra a minha família, e eu vou me levantar. Qual é a afronta que tem se levantado contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério? Te levanta, Abigail. Estou falando só com mulher nesta noite, não. Diante das situações, nós temos a opção de cruzar os dedos, chorar, lamentar, murmurar, ou entender a quem nós servimos. Você sabe a quem? Daí você serve?
Acaso alguma coisa impossível para o teu Deus? Quem foi que decretou alguma coisa contra a tua vida? Te levanta. Contra a minha casa, não. Jesus está na casa. Contra a minha casa, não. Contra a minha família, não. Eu vou me levantar. Eu vou agir. Porque eu sei que eu não vou sozinha. Deus vai comigo. E Abigail se levanta. E eu acho lindo, irmãos, eu acho lindo aqui nessa passagem. Quando diz que ela se levanta e ela vai, monta no jumento, pega os seus servos e vai de encontro. Vai de encontro àquele exército de 400 homens de guerra. Uma mulher contra um exército. No reino espiritual, às vezes se levanta legiões contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas Deus só quer um disponível para mudar o quadro, para mudar a situação, para mudar a história. E se você se colocar na posição, Deus diz, pronto, ele está na posição, ela está na posição, agora eu vou enviar. E foi isso que aconteceu com Abigail, ela foi. E quando ela chegou ali, vamos ver aqui. Então Abigail apressou-se, no versículo 18. Abigail apressou-se e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostada, 200 pastas de figos passado, e pôs sobre os jumentos, e disse a seus moços, ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto, o que porém não declarou a seu marido Nabal. Irmãos, aqui tem outro segredo. Tem problema que você resolve sem dizer nada a ninguém. Não precisa sair comentando com muita gente não, porque muita gente não pode te ajudar não, só tem um que pode ajudar. Então não adianta você querer correr para um lado e ir na casa da vizinha, na casa da sogra, da prima, da sobrinha, da irmã. Tem lutas que Deus vai querer que você trave sozinho. Ele quer que você dependa dele, que você corra para ele, que você esteja na dispensação dele. E Abigail ali vai. E quando ela chega aqui no versículo 23, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostou-se o seu rosto diante de Davi e inclinou-se em terra. Quando ela avista Davi, irmãos, eu vou ser bem sincera, tem muitos e muitas, para não dizer que é só os homens, e muitas, que quando visse Davi já ia dizer, mas que negócio é esse? De você dizer que vai matar minha família, minha casa, meu marido, meus filhos, você está pensando que é quem? É, irmão. Tem muitos que querem brigar na força do braço. Abigail não. Quando ela viu Davi, ela imediatamente prostou-se, se humilhou, reconheceu que Davi era maior do que ela, reconheceu a posição de Davi. O que muitos hoje em dia não querem reconhecer, a autoridade constituída, quer bater de frente. Depois nós estamos pagando preço, não sabe por que é. Humilhou-se, lançou-se aos pés de Davi. Irmãos, tem situação que a gente só vai resolver na humilhação. Você às vezes engole o teu ego, o teu orgulho, para chegar para alguém e pedir perdão por algo que você não fez. Ela te fez, mas você vai lá pedir perdão como se fosse você que tivesse feito. Irmão, você imagina a alegria no coração de Deus quando um cristão faz isso? Pedir perdão por aquilo que você não fez. A ofensa foi contra você
E mesmo assim você vai lá, irmão, me perdoe em nome de Jesus? Irmão, isso aqui é muito forte. Não é para todo mundo, não. Eu confesso que na minha estrada de cristão eu demorei um pouquinho para entender isso. E enquanto eu não entendi, quebrei a cara. Mas um dia Deus, pela misericórdia, ensina. Deus ensina. E aqui diz, no versículo 24, e lançou-se aos seus pés e disse, meu Senhor, minha gente, isso aqui é muito lindo. Meu Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Irmão, tem que estar num nível espiritual elevado. Minha seja a transgressão. Ela não fez nada, mas ela pegou a transgressão do marido como se fosse dela. E disse, minha seja a transgressão. Deixa, pois, a tua serva. Chamou Davi de quê? De Senhor. Deixa, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras desta tua serva. E ali é lindo que ela começa. Meu Senhor, agora não faça a este homem no 25. Esse homem de Belial, a saber, Nabal, impressiona o teu coração, porque tal é ele, qual o seu nome, e a tua serva não viu os moços de meu senhor quando enviaste. Ela chegou para Davi e disse, olha, Davi, meu senhor, quando tu enviou os teus servos lá na minha casa, eu não estava. Eu não vi, não. Quando o Senhor mandou buscar comida, eu não estava lá. Então impute a mim essa transgressão. E não se vingue deste homem, porque Nabal é o seu nome, tal qual ele é. Ou seja, ela estava dizendo para Davi que não valia a pena sujar as mãos com Nabal. A gente entende aqui que primeiro ela se humilhou. Depois ela disse que a transgressão era dela. E agora ela diz para Davi, não vale a pena sujar as mãos. Olha a estratégia da mulher. Coisa linda de ver, irmãos. Primeiro ela se humilha, depois ela assume a culpa e depois ela diz que Davi é tão bom, tão honesto, tão homem de Deus, que não vale a pena sujar as mãos dele com um homem como Nabal. Em todo o tempo da conversa, você vê Abigail exaltando Davi. E eu acho que no íntimo daquela mulher ela devia pensar, meu Deus, que ele apacenta essa raiva dele, que passa essa ira, que ele não vá. Você imagina o coração daquela mulher, sabendo que Davi já estava na metade do caminho para chegar na casa dela. E outra, enquanto ela foi encontrar Davi, Nabal estava lá, dando banquete, bebendo mais os seus servos. Aí quando ela sai de casa, ela sai, pianinho, fala nada. Você acha que se ela fosse falar para Nabal, olha, eu estou indo lá levar comida para Davi, porque tu disse que não ia dar, mas tem que dar, porque senão ele vai vir matar nós. Tu acha que Nabal ia concordar com isso? Ia ser outra briga, irmãos. Ia ser outra confusão dentro de casa. Mas ela usou de estratégia e sabedoria que só Deus dá. Porque no momento da luta, irmão, quando nós achamos o escape, não é por nós mesmos, é pela misericórdia de Deus. É Deus que dá sabedoria, é Deus que dá discernimento, é Deus que move os nossos passos, os nossos pensamentos. Quantas vezes você não já passou por uma situação e no fim de tudo você disse, rapaz, nem parecia eu. Irmãos, quantas experiências a gente passa assim, né? Diz, não, se fosse eu tinha agido de outro jeito. Não sei nem como é que aquilo aconteceu, nem parecia eu. Realmente, era você. Mas o Espírito Santo de Deus estava agindo através de você. Eu já passei, e eu sei que você também já passou por essa situação. De chegar no fechamento de tudo e dizer, mas, rapaz, eu tive uma sabedoria, eu tive um discernimento,
Deus deu um livramento porque eu me calei, porque eu não confrontei, porque eu não bati de frente. E ela ali sai caladinha e vai ao encontro de Davi. E ali a gente vê que Davi chega para ela e chama ela de sábia, de mulher sensata, de bem-aventurada. E ele aceita o conselho de Abigail e diz: bendita sejas tu, que hoje me impediu de cometer tal erro, que hoje me impediu de fazer tal coisa. Você vê, ela chegou por baixo, ela chegou se humilhando, mas no final, Davi reconhece as características daquela mulher, que não era para qualquer um. Não era qualquer mulher que ia agir daquela forma. E ele reconhece. E ele recua, recebe a comida que Abigail dá para ele e volta. E Abigail ali chega na sua casa. E quando ela chega, a palavra diz que Nabal já estava bem alegre. Bem quente, né? Como diz nós aqui, bem queimado, bebendo. E ali ela chega e mais uma vez ela usa de sabedoria e de prudência. Muitos chegariam e diziam: olha, só para contar, né? Olha aí, ó. Eu fui lá encontrar Davi, levar comida para ele, para livrar tudo da morte. Porque ele vinha matar nós tudinho aqui, tu estava no meio, tu era o primeiro a morrer. Mas eu fui lá para salvar a minha casa, para salvar a minha família, por causa de tu. Eu conheço muitas que diriam assim: ô Jesus, entra com providência na vida dele. Para não dizer assim, né? Mata. Pede providência. Mas ali ela ficou, ó, mais uma vez, pianinho, caladinha. Não falou nada. Adianta, gente. Há uma coisa muito certa na nossa vida. É que quando um está de cabeça quente, o outro tem que recuar. Em uma conversação, o ânimo que se exalta, o outro recua. Não adianta querer bater de frente. Duas pessoas de cabeça quente só dá confusão. E a gente tem que ter esse bom entendimento. A hora de seguir e a hora de recuar. Porque não quer dizer que porque você recuou, você perdeu a batalha, não. Tem estratégia que é para dar um passo para trás, para depois você dar 5 para frente. Você está entendendo? Você dá um para trás, aí Deus depois prepara o negócio, você dá 5 para frente. Porque com Deus é assim, a gente nunca perde, a gente só ganha. E ali ela ficou caladinha. E não falou nada para Nabal. E foram dormir. Aí no outro dia, em submissão ao seu marido, ela conta para Nabal o que aconteceu. E Nabal ali fica preocupado e acontece, sobe, desce. Nabal não sabia o que falar. E eu imagino que nessa situação toda, Abigail com certeza colocou nas mãos do Senhor. E a história nos diz que com 10 dias veio a resposta: Nabal morreu. Aí sabe o que eu acho interessante aqui? Que depois da morte de Nabal, aí Davi, que de besta não tem nada, mandou seus moços ir lá e dizer: ó, já que ela está viúva, né? É uma mulher inteligente, é uma mulher sensata, é uma mulher que se humilha, é uma mulher que dá bom conselho, é uma mulher temente a Deus, é uma mulher que tem estratégia, tem bom senso, está viúva. Vai lá. Pergunta a ela se ela quer casar com eu. Né? Fazer parte do meu reinado, porque eu preciso de uma mulher como dessa do meu lado. Eu preciso de uma dessa do meu lado. Irmãos, quando nós temos uma vida cristã que é espelho, as pessoas que é a gente do lado dela. Eu gosto de andar, mas aquela irmã, porque aquela irmã ali foi, não foi, Deus usa ela, e é uma mulher de palavra, é uma mulher de oração, é um homem que gosta de falar das coisas de Deus, é um homem que tem bom entendimento, um homem que age com coerência. Eu gosto de estar mais ele. A gente tem que gostar de estar do lado de quem é crente, irmão.
E é muito bom estar do lado de pessoas que podem acrescentar algo à nossa caminhada cristã aqui na terra. Porque há muitos que nos afastam, mas tem outros que nos guiam e nos aproximam de Deus. E nós aprendemos andando lado a lado muitas coisas com pessoas que nos acompanham. Mas aquelas que não trazem bons resultados, é melhor deixar para lá, né? A Abigail também, esperta, inteligente, diz, opa, Davi, o rei Davi, oxe, prepara minhas coisas, prepara tudo aí, pega minha moça que eu vou para Ponta Davi, vou casar com ele. Porque agora Deus tirou o ruim e vai me dar um homem segundo o seu coração. Aleluia! Olha a recompensa dessa mulher. Irmãos, Deus nunca tem coisas pequenas para as nossas vidas. Deus sempre tem coisas altas para nós. Ele fala que os pensamentos dele são maiores do que o nosso. Abigail sai de um casamento de um homem possessivo, de um homem ruim, de um homem de mau obra, de um homem idólatra, para se casar com um homem segundo o coração de Deus. Deus honra esta mulher pela sua posição, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Louvado seja Deus. E eu sei que mediante algumas coisas é difícil fazer boas escolhas, diante de uma luta, de uma dificuldade, é complicado a gente ter bom senso. Mas eu quero te dizer que não é impossível. Que se você até hoje acha meio complicado lidar com algumas situações, peça ao Espírito Santo. Senhor, esteja comigo na hora da adversidade, esteja comigo na hora da luta. Pai, quando aparecer uma situação, me dê o entendimento que tu deu àquela mulher, me dê a sabedoria que tu deu àquela mulher, para que eu possa agir, Senhor, com princípios que louvem o teu nome, que exalte o teu nome, que mostre quem tu és, Senhor, através das minhas atitudes. Porque as pessoas conhecem a Deus pelas nossas atitudes. Irmão, você sabia que nós somos uma pregação ambulante? Onde nós passamos, nós estamos pregando a palavra. Você não precisa estar com o microfone na mão, não. As pessoas olham para você e elas querem ver Jesus Cristo. E quando de fato você tem uma vida de separação com Deus, aonde você passa, as pessoas observam e dizem, de fato, ali vai um homem e uma mulher de Deus. São as nossas atitudes que revelam quem nós somos como cristão. E eu sei que não é fácil, mas é possível andar na terra, na presença de Deus e dando bom testemunho por onde passarmos. Louvado seja Deus. E eu quero te chamar nesta noite aqui na frente, para a gente estar orando, pedindo a Deus que Ele venha derramar sobre a tua vida sabedoria, discernimento, graça, autoridade, poder, unção, renovo, porque está disponível para cada um de nós aqui nesta noite. Os céus estão abertos, porque aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus. Louvado seja Deus. Malete, coloca aquele louvor lá do... Eu não sei se é aquele, não passa lá em casa, Jesus. Sabe qual é, né? Eu quero dizer para você que enquanto você vem aqui, enquanto você está aqui nesta noite, você crê que Deus visita a tua casa? A tua família? Aquela pessoa que você tem clamado, tem buscado, tem esperado, e que ainda não está aqui, sentadinho do teu lado. Mas você crê que nesta noite, enquanto você está aqui, Deus visita ela lá? É por isso que nós vamos orar. Eu ia orar por outra coisa, mas o Espírito Santo disse, não, olha pelas famílias.